Já mostrei para vocês função nula, grau da função e função constante. Agora eu quero mostrar para vocês a função afim. A função afim é a função cujo, a partir do A2, os coeficientes são todos iguais a zero. Eu tenho apenas f de x igual a zero vezes x elevado a zero, mais a1 vezes x elevado a 1. Isso aqui é uma função afim, onde o meu A0 é igual a B e o meu A1 é igual a A. O que acontece com A0 igual a B e o A1 igual a A? Eu terei que meu f de x será igual a 1 é igual a A. Então eu terei A vezes x elevado a 1 mais o B é igual a zero. O A0 está aqui, eu coloco o B e não vou colocar mais o x elevado a zero, porque x elevado a zero é igual a 1 e não preciso colocá-lo aqui. Daqui eu tenho que meu f de x é igual a vezes x mais b. Isto aqui é uma função polinomial, uma função afim. E você já pode verificar como o maior expoente de x aqui é 1, é uma função de grau 1. Sempre que você encontrar uma função desse tipo aqui, de grau 1 a x mais b, significa que isso aqui é uma função afim. Mas nem sempre vai aparecer o b, porque você pode fazer f de x é igual a ax. Isso aqui também é uma função afim. Por que isso aqui é uma função afim? Porque neste caso aqui, o meu b é igual a zero. Se b é igual a zero, ele não aparece aqui. Aí você pode me dizer, Joilson, e quando a for igual a zero? Não pode ser igual a zero. A função afim, o a aqui, ele é diferente de zero, porque você precisa ter esse grau 1 aqui. Se você tiver somente f de x igual a b, não é mais uma função afim, ela é uma função constante, como nós vimos na aula anterior. Eu preciso ter ax mais b, onde o a é diferente de zero. Ou posso ter f de x igual a x com b igual a zero, e o meu a aqui também é diferente de zero. Essas duas formas aqui você terá uma função afim, ax mais b ou ax. Coloquei aqui para vocês o gráfico para mostrar o comportamento dessa função afim no gráfico. Tenho aqui o x e o f de x e vou colocar aqui para vocês. Olha, f de x é igual a x mais b. Quando x for zero, o que acontece aqui? O meu f de x será igual a b. O a não pode ser zero, mas o x ele pode ser zero. Eu tenho o ponto zero aqui no x. Olha, o meu domínio ele é de R em R, então existe aqui o ponto zero. Quando esse x for zero, o f de x será igual a b. Ou seja, ele vai passar bem aqui no ponto B. Essa aqui é a imagem de f de x quando x é igual a zero. Coloquei o zero aqui, a vezes zero é zero, sobra somente o b. Outra situação que pode ocorrer é quando f de x for zero. Então eu terei zero é igual a ax mais b. Isso significa que o ax é igual a menos b. Peguei o b que estava positivo, passou para o outro lado aqui negativo. Daqui eu tenho que o x será igual a menos b sobre a. Esse a aqui que está multiplicando, eu passei ele dividindo. É isso que acontece quando f de x for igual a zero. Neste ponto aqui, menos b sobre a, por que eu estou colocando desse lado? Porque ele é um valor negativo. Nós sabemos que os valores de x para a direita são os valores positivos, para a esquerda são valores negativos. Então, menos b sobre a está desse lado. O b sobre a, ele está desse lado aqui. É um valor positivo. Não sei quanto é o b, não sei quanto é o a. Mas eu sei que quando x é igual a zero, o f de x é igual a b. E o f de x está aqui nessa reta, né, a reta do y. E se ele é positivo, ele está aqui para cima, porque aqui embaixo são os valores negativos. Então, meu f de zero ele é igual a b. Quando f de x for igual a zero, eu terei menos b sobre a, que está aqui do meu lado esquerdo da reta, porque para a direita são os positivos, para a esquerda são os negativos. Só que esse valor de a aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser maior que zero ou menor que zero. Nós já vimos que ele não pode ser zero. O que acontece se ele for maior que zero? Ou seja, a maior que zero, eu tenho que meu x é igual realmente menos b sobre a. Não muda nada. Mas se o a for menor que zero, ele é negativo. E se ele for negativo, eu terei x é igual a menos b sobre menos a.
Isso aqui será um valor positivo, b sobre a. Veja, eu tenho aqui duas situações. Eu sei que se meu f de x for igual a zero, meu x ele é menos b sobre a. Mas se o a for maior que zero, o x será igual a menos b sobre a, não muda nada. Se o a for menor que zero, meu x ele é igual a menos b sobre menos a, isso aqui é b sobre a. Aí você me pergunta, Joilson, o que isso tem de importância? A importância que isso aqui tem é que se o a for maior que zero, eu tenho um comportamento da função que vai de menos b sobre a até b, porque eu sei que quando o x é zero, o ponto é b. Então aqui eu teria algo assim, ó. O comportamento da função é crescente. Quando a é maior do que zero, a reta que representa essa função ax mais b, ela vai de menos b sobre a até b. Ela está subindo, é uma função crescente. Já quando a é menor que zero, acontece algo assim, olha. A reta que representa essa função, ela vai de b a b sobre a. Ela está descendo, é uma função decrescente. Note que o sinal do a aqui, se ele for positivo ou negativo, ele define se essa função é crescente ou decrescente. E é por causa desse motivo aqui. Quando f de x for igual a zero, eu terei menos b sobre a. E esse menos b sobre a define se é uma função crescente ou decrescente, dependendo se a é maior que zero ou se a é menor que zero. Então, o resumo dessa aula de hoje: uma função afim é a função a0 vezes x elevado a zero mais 1 vezes x elevado a 1, que eu posso escrever f de x é igual a ax mais b, como está aqui. O a ele precisa ser diferente de zero, porque para ser função afim é função do primeiro grau, eu preciso ter o expoente 1 aqui. Meu f de x pode ser ax, porque o b ele pode ser zero, quem não pode ser igual a zero é o a. E nesse caso ela fica f de x igual a ax. O gráfico dessa função é uma reta. Coloquei aqui x, f de x. Essa reta, quando x for igual a zero, ela passa aqui pelo ponto B, porque o B é a imagem de zero, no caso f de x igual a b. E quando f de x for igual a zero, no caso quando a imagem dele estiver aqui na origem, olha, nesse eixo aqui de f de x, quando a imagem estiver aqui na origem, o meu x ele pode ser menos b sobre a ou pode ser b sobre a. Como que eu sei se ele está passando por menos b sobre a ou se ele está passando por b sobre a? Isso é definido pelo sinal de a. Quando a for maior que zero, a reta vai de menos b sobre a até b, será uma função crescente. E quando a for menor que zero, a reta vai de b até b sobre a. Então é uma função decrescente, beleza? Isso aqui é um resumo de função afim, uma função polinomial de grau 1.